Mais uma vez é uma alegria estar com vocês. Vamos chegando aqui nesse dia que eu estou gravando ao final da tarde, vamos vendo aí o pôr do sol e queremos mesmo que este pôr do sol, né, esse retirar-se da luz, seja para nós também um momento de reflexão. Muitas vezes na vida dos santos também acontece esses momentos em que parece que a luz vai embora, que vem o pôr do sol e que vem os momentos de dificuldade, de trevas, mas você percebe que são nesses momentos que esses homens e mulheres são capazes de extrair grandes momentos para encontro com Deus e de crescimento espiritual. Por isso, mais uma vez, quero te convidar, você que está chegando a primeira vez nesse canal, a extrair da vida e do testemunho desses santos esta luz, que muitas vezes passa desapercebido por nós, que é um dom de Deus. Bom, e se você está chegando a primeira vez, se inscreva no canal, participe conosco. Hoje eu quero contar para vocês uma história de uma santa muito simples, que nasceu ali no interior da Itália, bem próximo a Lucca, uma cidade conhecida por ser a cidade de Santa Gemma Galgani. Ela nasceu nesse interior de uma família simples e que por isso ela teve que trabalhar logo cedo, dedicar-se aos cuidados de outras pessoas, ao cuidado de outras casas, justamente para dar conta daquilo que são as necessidades suas. Imagine que aos seus 12 anos ela já foi levada para trabalhar numa casa de uma família rica e nobre da cidade. Começou muito pequena, por ela ser menina, não tinha nem salário, vivia praticamente como uma escrava, recebia praticamente para comer e para ter as roupas, e ela ainda tinha esse risco, né, de que se a família não gostasse dela, ela não podia receber um dote para casar, então estava como que destinada a ficar solteira. Mas então esse era o grande desafio, não só para ela, mas para todas as pessoas que passaram por aquela realidade, né? Zita, ela trabalhava muito, mas não recebeu a benevolência dos seus empregadores, né? Por isso ela sofreu muito, foi maltratada, não só pelos patrões, mas também pelos empregados da casa. Foram principalmente nos primeiros anos, ela sendo uma cristã, ela buscava muitas vezes a força para superar tudo isso na oração, como muitos de nós fazemos, afinal de contas é na vida de oração que nós encontramos o caminho para podermos suportar as dificuldades. Então, por isso, com muita fé, com humildade, ela procurava se destacar em meio a todos os sofrimentos, fazendo caridade também para com os pobres, para aqueles que tinham ainda a condição pior do que a dela. Muitas vezes a gente tem dificuldades, a gente só olha para a nossa realidade, mas os santos nos ensinam também a olhar para aqueles que talvez estão passando por mais dificuldades do que nós. Esse muitas vezes é o desafio, tirar os olhos de nós mesmos e olhar para o outro. Tudo que ela ganhava então dos seus patrões, ela doava aos mais necessitados, ou seja, se tornou serva, escrava daqueles que mais necessitavam, por este amor, por este desejo profundo de levar esta caridade de Cristo a eles. Ela, assim, com o tempo, os patrões começaram a gostar dela, dos resultados, ela foi crescendo, e agora que ela conquistou, né, a benevolência, a gratidão dos patrões, que colocaram ela como responsável da casa, começou a despertar os ciúmes dos outros empregados. E aí um dos empregados começou a acusar ela de distribuir os alimentos da despensa aos mendigos sem autorização dos seus patrões. Ou seja, acusava ela de roubo. Isso era realmente grave. Zita, ela não tinha como se defender diante das acusações. Ela não tinha como provar, assim, de certa forma, aquilo do qual ela estava sendo acusada. Assim, quando Zita vinha carregando um grande volume de algo em seu avental, o grande patrão, né, o patriarca da casa, chegou e, influenciado por aquela criada, por aquela empregada, invejosa, perguntou a Zita o que ela estava levando ali escondido naquele avental. E assim foi a resposta de Zita. Ela disse, são flores. Então ela soltou o avental, um grande volume de flores, e cobriu os pés da jovem que estava acusando ela. Sua inocência ficou provada. Ela foi defendida mais uma vez, não só por palavras, mas pela própria graça de Deus. A vida da Zita foi marcada então por uma linda dedicação aos pobres e aos doentes. Ela conseguiu manter essa dedicação até pouco antes da sua morte, que aconteceu ali no dia 27 de abril do ano de 1278. Ela tinha seus 60 anos e, entretanto, o amor e a intercessão dessa mulher em favor dos pobres
não terminou com a sua morte. Logo se percebe as inúmeras graças que começaram a ser derramadas sobre todos os que invocavam a sua intercessão com fé. Uma grande santa, uma grande defensora aí dos mais pequeninos, né? Então, por causa dos milagres, né, que iam acontecendo pela sua intercessão, o seu corpo foi levado para a Basílica de Frediano, lá em Lucca mesmo. Na última exumação feita em 1652, foi constatado que o corpo estava inteiro e incorrupto. E o lugar tornou-se então um lugar de uma peregrinação, de bênçãos, de graças, de muitos milagres. Isso já aconteceu depois da exumação do corpo, então as pessoas começaram a ir lá com ainda mais dedicação e aumentava o número de peregrinos. Assim, o Papa Inocêncio XII, em 1696, vai levá-la aos altares. A vida dela se torna um exemplo para toda a cidade de Lucca, ela que foi proclamada então padroeira da cidade. Mais tarde, o Papa Pio XII proclamou-a como padroeira dos empregados domésticos. Essa dedicação, esse cuidado, que não deixou se abater pelas calúnias. Quantas vezes nós deixamos nos abater pelas calúnias, por essa luz que parece que vai embora diante das acusações, e que nós precisamos olhar para aquilo que se esconde atrás, muitas vezes, daquele acontecimento, e deixar que o milagre de Deus possa acontecer, que ele possa ser aí direcionado ao nosso coração. Um milagre que nos leva à intimidade e ao crescimento espiritual. Você tem passado por provações, tem passado por dificuldades, talvez também tenha pessoas que você conhece que sirvam a outras pessoas através do serviço doméstico, ou você também cuida do serviço doméstico. Pedimos aí a Santa Zita que possa cuidar de nós e que possa nos ajudar a ser sempre solícito para aqueles que mais precisam e sempre dedicados ao serviço que Deus nos confiou. Que Deus nos abençoe por intercessão de Santa Zita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.